Meu nome é Gisela Ockley Molina, eu sou natural do Chile, mas vim criança para o Brasil, né? E moro há 30 anos em Blumenau. O Inato, como eu disse, eu já conheço há 20 anos, foi um conhecimento que trouxe grandes mudanças na minha vida, emocional e profissional, né? Porque eu estudei engenharia, nunca exerci a engenharia, mas esse conhecimento me ajudou a procurar outras coisas. E hoje em dia eu sou autônoma, digamos, faço minha própria profissão. E foi através do conhecimento do Inato que eu fui descobrindo isso dentro de mim. O Inato foi assim, foi através da minha irmã. Minha irmã conhecia o JF, né? E ela que começou a me chamar para esse tipo de coisa, porque ela sempre foi muito de procurar conhecimento também, né? Só que ela é mais alegre, mais introvertida, e ela sempre me dizia, vamos lá aprender um pouco mais, tu precisa disso para sair dessa casca, ela dizia. E daí eu entrei e comecei a fazer os cursos e foi ela que me levou a conhecer essa ferramenta. Pelo fato de conviver com uma pessoa extremamente fechada, que é meu marido, né? E eu estava ficando mais introspecta do que ele. E ela dizia, você não é assim, você é uma pessoa mais para fora, você sempre gostou da vida, vamos sair dessa casca, você não pertence a essa casca, quem pertence é ele, você não, você tem que ser você. Quando eu fiz a primeira vez era na casa do JF, que ele começou lá, né? E a minha irmã disse, tu vai te achar rápido, porque tu é esperta. Daí ele começou a falar da ferramenta, e eu disse, eu sou essa aí. E aqui, como é que ele sabe tanto? Eu pensava assim, como é que ele pode descrever tão bem essa pessoa que sou eu, né? Daí comecei a estudar e não parei mais. Há 20 anos que eu tô indo, quando eu posso eu volto para reforçar, e é uma coisa que me ajuda muito. Me ajuda muito a ser o que eu sou hoje. Digamos assim, vocês viram que eu disse que essa sou eu. Por exemplo, né, nós temos a base ativa, emocional e racional. Quando falaram da base ativa, eu disse, eu tenho um pouquinho disso, mas não tanto quanto os outros, né? Mas era por causa mais da criação, que eu tive uma mãe ativa. E daí começaram a falar do emocional, eu disse, eu não tenho nada disso, eu não sou assim. Não, isso não faz parte de mim. Daí quando chegou na base racional, eu disse, essa sou eu. Essa é 100% eu, é assim que eu funciono, é assim. E daí eu comecei a achar o meu marido, encontrei... Meu filho foi mais difícil, porque ele era criança, mas depois com o tempo fui observando ele e disse, não, ele também está ali. Ele também está ali, faz parte. Eu disse, meu Deus, 3 racionais diferentes convivendo também gera conflito. E eu disse, mas como é que pode o universo juntar 3 pessoas tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais? Como eu falei que nós somos 3 racionais dentro de uma casa, né? Eu aprendi a lidar com isso, porque no começo, quando eu casei com meu marido, quando eu conheci ele era uma pessoa assim, bem alegre, bem descontraída, que procurava conhecimento como eu, e aquilo me atraiu nele, o tal do procurar o conhecimento, a descontração. Mas depois, com o dia a dia, eu vi que ele era uma pessoa que se fechava num casulo, e eu dizia, mas por que ele faz isso? Ele conversa com todo mundo, mas de repente ele se fecha. Ele é louco, eu pensava, e eu não, eu sempre convivia com as pessoas normal, mas ele se fechava. E daí, quando eu conheci a ferramenta e encontrei o meu marido, eu entendi que era a natureza dele. Ficar tranquilo num canto, fechado, procurando conhecimento e sem muito barulho. E daí, com o tempo, veio o meu filho. Meu filho já era uma criança assim, curiosa, muito inteligente,
Mas ele não parava, digamos, ele podia estar assistindo a televisão, brincando e prestando atenção no que estava sendo falado. Eu dizia, meu Deus, essa criança tem algum problema. Mas eu nunca fui de levar em médico por qualquer coisa. Daí eu fiquei analisando, ele disse, uma vez eu conversei com meu marido, temos que fazer, ele tem um foco. Porque ele vive fazendo 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Daí nós criamos um organizador de tarefa. E ele fazia algumas, o que ele gostava, ele fazia o que ele não gostava, ele sempre levava um ponto negativo. Mas foi assim que a gente foi disciplinando ele, né? E depois, quando eu conheci a ferramenta, eu disse, por isso que meu filho era assim, de procurar uma coisinha, outra, e nunca parava, estava sempre no mundo dos sonhos, né? Dizia, meu Deus, quando que ele vai parar de sonhar? Tem que botar o pé no chão, filha. Eu dizia, mãe, mas é tão bom. E eu nunca vou esquecer que ele tinha um bichinho de pelúcia, que ele chamou de Haroldo. Porque ele lia os livrinhos de Calvo e Haroldo e ele gostou do bichinho de pelúcia, né? E ele criou esse bichinho com ele, até hoje está lá no quarto dele. E ele vivia com aquele bichinho de pelúcia para cima e para baixo e dizia, meu Deus. Ele e a minha sobrinha. A minha sobrinha tinha um coelhinho e eu dizia, mas esses dois, por que não largam esse bendito bicho? Mas é porque o bicho para eles era real. Eles brincavam com aqueles bichos como se fosse de verdade, os dois. Ambos são da mesma base, só que um é ativo e o outro é racional. E sempre se deram bem. E ali eu aprendi a entender cada um deles, por que ela mandava nele e ele aceitava quando brincavam. Eu disse, como uma ferramenta tão simples, mas ao mesmo complexa, a gente consegue enxergar os nuances nas crianças, nos idosos, nos adultos, nos adolescentes. A gente consegue enxergar e consegue entender eles e educar de uma maneira diferente, não tudo igual, porque ninguém é igual a ninguém. Descobrir que eu era uma pessoa racional fez todo sentido, porque vamos dizer assim, aí eu entendi o porquê que eu não conseguia ter aquelas emoções que os outros tinham e eu queria ter, mas não conseguia. Ou vamos dizer assim, eu queria ser rápida, que nem a minha mãe, mas eu não conseguia. Porque para mim o exemplo que eu tinha era ela, né? E vamos dizer assim, e às vezes eu tinha atitudes do meu pai que era racional, mas eu não queria ter, porque eu não gostava do que ele fazia, entende? Então aí eu entendi que eu tinha elas dentro de mim, mas tinha uma que dominava, que era o racional. Só que eu era um racional completamente diferente do meu pai. Não era igual a ele, então eu nunca ia ser igual a ele. Que eu ia ser eu. E eu entendi também porque que na minha infância eu tive essa coisa de curiosidade, de procurar as coisas e querer saber. E na minha adolescência eu tive aquele momento de introspecção, né? De não querer saber de muita gente, de querer mais conhecimento, estudo, pesquisa. Eu ia para a escola, por exemplo, eu estudei meu ginásio, eu fiz no norte, porque meu pai vivia mudando de emprego. Era num projeto que se chamava o Projeto Jari, e a escola, ela montava os laboratórios naquela época, porque estava sendo tudo estruturado. E eu vivia no laboratório de biologia com o professor fazendo pesquisa sobre os insetos que tinham na Amazônia. E eu aprendi muito. E a minha mãe dizia, minha filha, vai lá jogar com a turma. Não, eu quero ir lá conhecer, aprender. E ela não entendia, eu dizia, mãe, é que me move, é o conhecimento, não é o que sair para perder tempo. Para mim era perder tempo, estar lá no meio de todo mundo jogando vôlei. Eu jogava também às vezes, mas não era uma coisa que me chamasse a atenção. Profissionalmente, assim, digamos, eu não exerci a profissão, eu escolhi ser mãe, digamos assim. Mas eu sei que se eu fosse profissional, eu ia ser extremamente metódica, porque eu sou muito metódica. Eu sou extremamente, como é que eu vou dizer, organizada de um jeito que tem que ser daquele jeito, ia ser muito ruim. Porque eu ia querer tudo do meu jeito e eu ia sofrer muito.
porque eu sei que no mundo profissional tu tem que ter um jogo de cintura, tem que ser mais versátil, e eu não sei se eu ia me dar bem não, ainda mais na área que eu escolhi, que era engenharia, que tu tem que ter, né? Para mim, eu escolhi engenharia porque eu gostava da química, mas eu deveria ter ido para a área de pesquisa. Não, vamos dizer, ter terminado o meu diploma, mas ter ficado dentro da faculdade na área de pesquisa. Mas trabalhar numa fábrica, eu vi que eu não ia servir, porque tem que ser muito ágil. Eu fiz o estágio, tudo, mas eu enxerguei isso antes de ir para o campo. Olha, se eu não tivesse conhecido o Inato há 20 anos atrás, eu vou ser bem sincera, eu tinha fugido. Porque eu estava a ponto de largar tudo. Largar marido, filho, e eles não iam me encontrar. Mas a ferramenta Inato fez eu entrar no entendimento de que cada pessoa era de um jeito e que a gente está aqui para conviver e se amar do jeito que é. Mas eu estava a ponto. Eu agradeço a minha irmã e a JF, que tem esse conhecimento e é libertador. Eu diria assim para as pessoas que vão ver esse vídeo, né? Se você quer melhorar a sua vida, melhorar o seu eu e melhorar os seus relacionamentos com as pessoas, vem aqui, se conheça em primeiro lugar, né? Porque a gente primeiro tem que se conhecer para depois ver quem é o teu parente, o teu tio, o teu pai, teu marido, teu filho, para você ajudar cada uma dessas pessoas a serem melhores, mesmo elas não vindo aqui, mas você mudando, vai mudar o teu meio ao redor. Porque muitos dos meus não vieram aqui, mas mudaram, porque eu mudei. Eu mudei minha maneira de enxergar eles, eu mudei a minha maneira de enxergar eu mesma, e daí eu fui modificando o meu ambiente. Teve pessoas que vieram aqui, sim, da minha família. Meu filho, ele fez todos os níveis e ele sabe, ele recomenda, mas ele diz, as pessoas parecem que não acreditam que isso existe, mas existe. Existe, e eu acho que quem puder tem que vir para se conhecer.